paz de Jesus, irmãos. Ó, que bênção. Vamos ficar nessa unção aí até o final, amém, irmãos? Se eu ver uns irmãos aí dando uma cochiladinha devido ao calor, eu vou falar, paz de Jesus, irmãos, e vocês? Aí vocês já vão saber, já. Hã? É bênção, né? Mas é assim mesmo, irmãos. Na igreja, irmãos, a palavra diz, Jesus disse, né, que lá em Mateus 13, que quando a palavra é semeada, o primeiro agente a trabalhar contra é o diabo. A palavra diz que o diabo, ele rouba o que é semeado. Então, você aí sentado, ou juntamente com os irmãos também, a gente não pode ser roubado. Mas como assim? Eu vou ser roubado na igreja? Vão levar meu celular? Né? Vão levar a minha bolsa? Não. É muito mais grave. O diabo, ele quer roubar o quê? A palavra de Deus. Porque o celular não vai salvar ninguém. Nem a sua bolsa. Né? Nem sua carteira. Mas a palavra de Deus, Tiago diz que quando você recebe com mansidão, a palavra enxertada, ela pode salvar a sua alma. Mas a palavra, ela pode não ser enxertada, porque o diabo, ele pode roubar antes. Então, irmãos, entendam que existe uma batalha e uma guerra. Só o fato de você estar aqui hoje, você já venceu uma batalha. Talvez alguns foram convencidos pelo diabo a não vir. Ou não. Deus é quem sabe. Mas Jesus, irmãos, às vezes parece que ele está mais interessado em salvar do que as próprias pessoas quererem ser salvas. Jesus, ele quer salvar tanto, e as pessoas, elas não conseguem ter a mesma disposição do que Jesus. Jesus tem uma disposição para salvar impressionante. O ser humano não tem essa disposição para ser salvo. Eu acho interessante isso. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus? Espírito Santo de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro e a vida eterna, em quem temos crido e em quem temos aprendido. Peço a Ti, Senhor Jesus, o poder do Teu Espírito e o poder da Sua palavra, para nos ajudar e nos fortalecer, para que possamos ser ajudados no tempo oportuno. Então, hoje é a chance que temos de sermos salvos, é a chance que temos de sermos socorridos. Opera com poder, com graça, com misericórdia em nossas vidas, e nos ajuda a andar conforme a Tua vontade, conforme o Teu conselho. Abençoa, fortalece e anima nossos corações, pois precisamos do Senhor a cada dia, em nome de Jesus. Abençoa os irmãos que não puderam vir esta noite, derramando graça, poder e virtude sobre aqueles que estão enfermos, sobre aqueles que estão com a saúde abalada, que o Teu Espírito possa trazer saúde, recuperação, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, semana passada nós estávamos falando sobre a imagem do Deus invisível. E nós falamos bastante sobre Jesus Cristo. Antes dele ter vindo a esse mundo, as pessoas tinham uma visão acerca de quem era Jesus. Mas você e eu só podemos ter a real noção de quem é Jesus só quando olhamos, ou melhor,
nós só temos uma real compreensão de quem é o Pai só quando olhamos para Jesus. Então, quando Jesus vem no Novo Testamento, primeiramente, é para as pessoas entender quem é o Pai. Porque as pessoas não sabem quem é o Pai. Elas acham que Deus é isso, é aquilo outro. Mas uma coisa é certa e está já definida pela palavra, né? Para conhecermos o Pai, é necessário, primeiramente, conhecermos o Filho. Porque se eu não conheço o Filho, eu não posso conhecer o Pai. Por quê? Lá em Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 1, irmãos. Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz assim: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo... Então ele está falando do Filho agora. Versículo 2: a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também. Então, é através de Jesus que o mundo foi feito. E aqui diz que Jesus é herdeiro de tudo. Então, tudo está nas mãos de quem? Tudo está na mão de Jesus. Versículo 3, irmãos, todos juntos. Como é que diz aí? Versículo 4. Do que eles. Então lá no versículo 3, nós lemos no comecinho assim, né, irmãos? O qual Jesus, né, sendo resplendor da sua e a expressa imagem da sua. Então quem é Jesus? Jesus é a expressa imagem da pessoa do Pai. É a expressão, é o xerox, digamos assim. Ele expressa, é Ele que mostra, é Ele que revela. É através do Filho que eu consigo enxergar quem é o Pai. Então isso nós falamos muito na semana passada, né, irmãos? A gente falou bastante sobre isso. Um outro texto, os irmãos abrem Mateus, capítulo 11, por favor. Mateus, capítulo 11. Versículo 25, irmãos. A palavra diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Versículo 27, irmãos, todos juntos. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai.
De novo, irmãos, 27. Então tudo está na mão de quem? De Jesus. E aí Jesus, ele deixa muito claro, ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, quem é que revela ao Pai? O Filho. Certo? Quem é que revela ao Pai? O Filho. Tudo bem até aqui, irmãos? Quem quiser conhecer o Pai, procura quem? O Filho. Certo? Pois bem. Se o Filho é quem revela ao Pai, e Jesus, ele fez esse papel muito bem feito quando ele esteve nesse mundo. A palavra diz lá em João 14, nós lemos semana passada também, quando Felipe pergunta para Jesus assim: mostra-nos o Pai que nos basta. E aí Jesus responde para Felipe o seguinte: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Felipe. Crede que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então, o Novo Testamento deixa muito claro para nós que o Pai, ele é conhecido através das obras do Filho. O que Jesus fez, como Jesus falou, como Jesus pregou, como Jesus tratou as pessoas, como Jesus tratou os pecadores, como Jesus viveu. Ou seja, o que Jesus fez neste mundo revelou quem era o Pai. As obras de Jesus revelou quem era o Pai. Agora, irmãos, como é que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é conhecido hoje? Como? A palavra diz, lá em João capítulo 1, versículo 11, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aí no 12 está como? Vocês se lembram? Veio para o que era seus e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade da carne, nem do varão, mas nasceram de quem? De Deus. Então, em Jesus, através de Jesus, hoje nós somos filhos de Deus. E assim como Jesus revelou o Pai, assim também é função nossa revelar quem é o Pai. Revelar quem é o Pai. Porque o que nós lemos aqui? Finalzinho do 27. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser? Então, como é que o Filho revela o Pai? Pelas obras. Como é que o Pai é conhecido? Pelas obras. Por isso que Tiago fala na carta dele, ele diz assim: vocês têm fé? Muito bem. Mas os demônios, vocês têm fé, vocês creem? Aí Tiago fala, o diabo também crê e estremece. Ele está dizendo o seguinte, ele está ensinando os irmãos ali em Tiago 2, que a fé sem obras ela é morta, ela não serve para nada. O que significa isso? Em Tito capítulo, ou Timóteo, não me lembro agora, capítulo 1, versículo 1, diz que a verdade que nós temos é uma verdade segundo a piedade, ou seja, a verdade do Evangelho. Vê se acha esse texto aí, irmão, ou é 1 Timóteo 1, ou 2 Timóteo 1, ou Tito capítulo 1, versículo 1, um desses daí. Então, irmãos, procura numa outra tradução aí, Tom.
Por favor. Então, a verdade, irmãos, do Evangelho, ela tem uma finalidade, uma função, que é o quê? Transformar a nossa vida. Então, no passado, as pessoas antes de Jesus, irmãos, que tipo de Deus que as pessoas conheciam? Qual tipo de Deus que elas tinham? Na cabeça das pessoas, o Deus que elas tinham na mente era um Deus chamado no Antigo Testamento Deus da guerra. Deus da guerra. Hã? É, o Deus da guerra. Se acontecesse algum imprevisto em Israel, eles oravam e invocavam o Deus do Antigo Testamento, invocavam, e a morte acontecia, a destruição acontecia sobre qualquer pessoa que fosse contra o povo de Israel. Então, quando as pessoas se lembravam do Deus de Israel, se lembrava do Deus que havia mandado pragas sobre o Egito. Quando as pessoas se lembravam de Deus, como os próprios apóstolos lembravam de Deus, lá em Lucas 9:51, quando os discípulos disseram para Jesus: Senhor, quer que desçamos fogo do céu, como Elias também fez? Então esse era o tipo de Deus que estava na cabeça dos próprios apóstolos de Jesus. Esse era o tipo de Deus que estava na cabeça das pessoas no passado. Tanto que quando Jesus veio pobre. A aparência de Jesus era fraca. Lá na profecia em Isaías diz que Jesus era um homem semelhante aos outros. A aparência dele era uma aparência de uma pessoa qualquer. Lembra quando Jesus foi preso, lá no Getsêmani? Tinha um código. Qual era o código para prender Jesus? Judas disse: aquele que eu beijar é ele, prendei-o. Por quê que teve que dar um beijo em Jesus? Porque Jesus era parecido com os outros discípulos. Ele era parecido, ele era judeu. Tinha cara de judeu, jeito de judeu, se vestia como os outros irmãos galileus, falava como um galileu. Ele não era mais bonito, nem mais feio, ele era normal. Hã? Não, não é. Esse aí é um Jesus europeu, né, irmão? Lindo, né? Maravilhoso. Não, não é esse. Ele era comum. Ele era comum, irmãos. Você achou o texto? Fala no microfone. E já leu o texto, por favor. Acho que é 1 Timóteo 1,15. Esta é uma palavra fiel. Não. É 1 Timóteo 1,1, 2 Timóteo 1,1, ou Tito 1,1. Ou versículo 2. Tito. Então, lê, irmão, Tito. Tito 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade. Isso, vê na outra tradução que eu pedi para o irmão. Então, irmãos, Jesus era uma pessoa comum. Ele era comum. Não era mais, não era menos, não era. Então, quando as pessoas olhavam para ele, achou? Lê, por favor. De Paulo, escravo de Deus e mensageiro de Jesus Cristo, fui enviado para trazer a fé àqueles que Deus escolheu e ensinar-lhes a conhecer a verdade de Deus, a espécie de verdade que transforma vidas. Uma espécie de verdade que transforma vidas. Então o Evangelho ele traz uma verdade, uma verdade que transforma vidas. Essa é a finalidade do Evangelho. Essa é a finalidade dele. Então Jesus, irmãos, ele era trabalhador, ele andava na rua, mas o que ele fez, a obra que ele fez, os discípulos foram entender só depois. Então o tipo de Cristo que os judeus esperavam, não era de Jesus. Eles olhavam para Jesus e lembravam do quê? Um homem pobre, que morava lá na Galileia, que era uma cidade longe do centro, lá no nordeste, lá de Israel. Eles esperavam um guerreiro,
Eles esperavam um Davi. Na mente dos judeus, o que era para aparecer era um tipo de Davi, guerreiro, matador, valente, com uma espada na mão. Os próprios apóstolos disseram para Jesus o seguinte: Jesus morreu, ressuscitou, e eles disseram para Jesus assim em Atos capítulo 1, Senhor, quando que nós vamos sobrepor, quando que nós vamos ganhar de Roma? Jesus falou, olha, não se preocupe com essas coisas, ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Então a mentalidade das pessoas a respeito de Deus era a pior possível. Eles esperavam um Deus guerreiro, um Deus matador, um Cristo com uma espada na mão, e não um Cristo entrando na cidade de Jerusalém montado no jumento. Eles queriam um Cristo montado num cavalo, bravo, com uma espada na mão, convocando o povo para guerrear. Então essa era a mentalidade das pessoas da época, que Deus era assim. Então quando Jesus ele vem e começa a revelar e mostrar através das obras dele quem era o Deus verdadeiro, era a coisa mais difícil os judeus entenderem isso. Era muito difícil. Os gregos entenderem isso, era muito difícil. Porque na cabeça das pessoas já existia um Deus, e não era o Pai de Jesus. E nos dias de hoje é a mesma coisa. Então veja só, irmãos, é responsabilidade nossa hoje revelar o Pai. Revelar o Pai. Você quer ver uma coisa? Em Romanos capítulo 2, você está em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, capítulo 2. Os irmãos querem ser filhos de Deus? Murcho. Os irmãos querem ser filhos de Deus, irmãos? Em nome de Jesus, né? Só que, irmãos, ser filho de Deus é uma responsabilidade. Qual foi a responsabilidade de Jesus? Morrer na cruz e revelar quem era o Pai dele, através das obras. O que é obras? O que ele fala, como ele pensava, como é que ele agia, como é que ele andava, como ele se comportava no meio das pessoas, no meio dos pecadores, como é que ele tratava os pecadores, os ladrões, prostitutas, adúlteros, que tipo de mensagem que ele tinha, como é que ele tratava os seus discípulos, os apóstolos. Então, tudo isso nós temos que pensar, porque hoje em dia, irmãos, quando você fala de igreja, as pessoas lembram talvez do quê? Será que elas lembram de salvação? Hoje as pessoas, elas pensam, quando lembram de crente, elas lembram do quê? O que será que as pessoas lembram? São muitas coisas que estão na cabeça das pessoas. Então, o jeito que os cristãos são, o jeito que o cristão é, ele está expressando uma mensagem. Todo comportamento nosso expressa uma pregação. O jeito que você é no seu trabalho, o jeito que nós somos na nossa família, o jeito que nós falamos, o jeito que nós nos comportamos, isso vai expressar uma pregação. É uma pregação. Mesmo se eu não abrir a boca, Pedro mesmo fala isso. Pedro fala assim, ele está falando sobre casamento, ele fala assim, como é que é o texto que fala? 1 Pedro 3, e vós mulheres, ganhai os vossos maridos, é isso? Sem palavra alguma. Acho que esse é o texto, né? Ele está dizendo assim, olha, vós mulheres, não é ganhar, é pregar. Ele está falando mais ou menos isso, olha, vós mulheres pregai, né? Ganhai os vossos maridos sem palavra nenhuma. Ou seja, não é pelo muito falar, mas é pelo seu proceder. Então a nossa vida é o nosso proceder, é o jeito com que fazemos.
Tudo bem até aqui, irmãos? Então Jesus, ele revelou o Pai através do quê? Das obras. Vamos seguir aqui, irmão. Olha só, irmãos, Romanos capítulo 2, versículo 24, o que está escrito aí? 1, 2, 3. Agora é valendo, tá, irmãos? Amém? Foi só um treino, né, irmão? Agora é valendo. Todos juntos. 1, 2, 3. Então Deus, ele é o quê? O que é blasfemar? Falar mal. Então hoje, se fala mal dos crentes, se fala mal das igrejas, se fala mal do evangelho, se fala mal da religião cristã, se fala mal, por quê? Por causa de Deus? Não. É como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre gentios por causa de vós. Ou seja, é por causa das pessoas que estão dentro da igreja. As pessoas dentro da igreja, que somos nós, devemos ter uma coisa na nossa mente. Eu tenho que expressar Jesus. Eu fui chamado para quê? Vai para o capítulo 8, irmãos. Capítulo 8 de Romanos, versículo 29. Romanos 8, 29. Todos acharam? 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem ou cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Por quê, irmãos? Todos juntos. De novo, 29. Por quê? Então Deus nos chamou e Deus nos predestinou para quê? Para ter a imagem de quem? E o filho tem a imagem de quem? Do Pai. Então, semana passada nós entendemos que o Filho revela a imagem do Pai. E agora, nós queremos ser filhos de Deus. O que dantes conheceu, também se predestinou. João 1 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a gente recebeu o chamado, creu no chamado, creu na palavra, então automaticamente eu coloquei o meu nome. Eu falei assim: Senhor Jesus, põe o meu nome aí. Põe o meu nome aí, eu quero ser filho de Deus. Ah, você quer fazer parte da minha família? Sim, Senhor, eu quero. Põe o meu nome aí. A partir de hoje eu quero ser filho. Aí João, 1 João 3, 1 diz: vede com grande caridade, tem nos concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Olha, a gente nem merecia, então veja que grande caridade. Mas essa caridade traz junto a responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade? Não tem aquela frase que o pessoal fala, tem o benefício, né? Mas também tem as responsabilidades. Não basta eu apenas ser filho, apenas dizer eu sou filho de Deus. Não. Ser filho de Deus traz em si uma grande responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Dar fruto. Qual é a responsabilidade? Praticar as boas obras, para que o Pai seja conhecido. Quando o cristão ele não entende essa realidade, ele vai dar problema. Ele vai causar escândalo. Ele vai tropeçar, ele vai cair. E Deus vai ser o quê? Blasfemado. O que é blasfêmia? Falar mal. Por quê? Porque o cristão, ele precisa entender, eu e você precisamos entender qual é o nosso chamado. O cristão, ele tem um chamado. Ele foi chamado para quê? Está aqui escrito: para sermos conformes à imagem de seu Filho. Mas isso é impossível. Jesus não era perfeito? Jesus foi perfeito e é perfeito.
Mas quando eu chego em Jesus, eu não sou perfeito. E a palavra diz que se eu disser que eu não tenho um pecado, estou mentindo. Então, se eu ainda continuo sendo um homem, uma pessoa ainda, que tem problemas com o pecado, como é que eu posso, então, cumprir essa palavra? Eu fui chamado para ser conforme a imagem de Jesus. É para isso que eu fui chamado. Mas antes de nós lermos isso, o 26, o que é que diz, irmãos? Preste bem atenção. Sabe por quê, irmãos? Pelo seguinte: existem pessoas, antes de eu falar aqui, olha aqui. Existem pessoas na igreja, em todas as igrejas, tá? No mundo todo. Existem os pecadores. Todo mundo aqui é pecador, irmãos. Todos nós. Não existe nenhuma pessoa aqui dentro que possa dizer assim: eu não cometo pecado. Você pode não entendê-los que comete, mas que é pecador é. Por quê? Porque a Bíblia diz. Então, se todos nós somos pecadores aqui dentro, qual é a diferença nós para os que estão no mundo? Se todos nós somos pecadores, que diferença eu tenho dos que são do mundo? Porque eles são também pecadores. Eu também sou pecador. Qual é a diferença? A diferença é o que entrou dentro de nós. A diferença não somos nós em si, mas é o que entrou dentro de nós. Aquele que começou uma boa obra dentro de nós, que é o Espírito Santo. A palavra diz em 1 João 3 que ele veio desfazer a obra do diabo. Dentro de nós foi feita uma obra de Satanás, uma obra do diabo, que tem que ser desfeita. E aí é que entra o que, irmão? O processo de Deus. A palavra diz em 1 Coríntios 15, que o primeiro homem, a imagem do primeiro homem é animal. A imagem do primeiro homem é carnal, é mundana. E Jesus é a imagem do ser espiritual. Aqui, irmãos, nos ensina então o seguinte, versículo 26, irmãos. A paz de Jesus, irmãos. Amém. Boa, vamos lá. 26, todos juntos. Então nós temos em outras passagens diz que é pecado. Fraqueza, o que é fraqueza? É o meu joelho que não presta? Não. Ele não está falando do corpo humano. São as falhas, os erros, os pecados, as vontades. A palavra está dizendo, irmão, que da mesma maneira o Espírito, ele ajuda as nossas fraquezas. Então qual é a diferença nossa das pessoas do mundo? Qual é a diferença que nós temos que ter? Somos pessoas que estamos sendo aperfeiçoadas. E que o Espírito trabalha dentro de nós e nós temos que aceitar essa ajuda. Porque o Espírito Santo, ele não pega no braço de ninguém, torce, diz assim, agora você vai. O Espírito Santo, ele não trabalha, se não vir por amor, vem pela dor. Ele não trabalha assim. Às vezes acontece na vida da pessoa, mas não é Deus que faz isso. Mas ele ajuda na nossa fraqueza, então nós temos fraquezas. Então existem pecadores e pecadores. Existem os que querem ser ajudados e os que não querem ser ajudados. Essa é a diferença. Existem os que querem ser corrigidos e os que não querem ser corrigidos. Os que querem ser orientados e os que não querem ser orientados. Os que querem uma direção e os que querem andar nos seus próprios caminhos. Essa é a diferença. E lá no final, as pessoas vão se arrepender, mas já vai ser tarde. Por quê? Jesus falou uma parábola, bem não foi uma parábola, eu acredito que aquilo ali é real. Quando ele fala do rico e do Lázaro. Quando o rico ele vai lá para o Hades, o inferno, lá no inferno ele se arrepende. E ele diz, voltem lá e avisem para os meus parentes, para eles acreditarem no que está escrito. Volta lá, avisa para eles. Jesus fala isso aí em Lucas, que eu não me lembro agora o capítulo. Lucas 12, sei lá, 16 eu acho.
Jesus fala que um homem desceu lá no inferno, e lá no inferno ele se arrepende, porque ele começa a pregar, lá no inferno ele começa a dizer, olha, vai lá avisar meus parentes, para eles mudarem de vida, para eles saírem daqueles caminhos, para eles acreditarem no que está escrito, vai lá, fala para eles. E aí foi dito para ele assim, olha, sem chance, quem está aí não tem como avisar, quem está aqui no paraíso não tem como ir lá pregar, eles têm a escritura, eles têm o evangelho, que creiam, que obedeçam, e acabou. Então é isso que vale. Então o evangelho, irmãos, que nós acreditamos, que nós cremos, que nós confessamos, é ele que é a solução de tudo. Mas o homem, ele precisa aceitar. Jesus disse, se alguém quiser, vamos embora, estamos juntos, né? Versículo 26, irmãos, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, por quê? Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quer dizer, a gente não sabe nem orar. Sabe quando você está em luta, e você fala assim, meu Deus, eu não aguento mais, me leva daqui, me leva para o paraíso, Senhor, me leva embora, Senhor. Aí o Espírito Santo, ele intercede, aí a oração lá no Pai chega assim, olha Pai, na verdade ela está precisando de ajuda, não para ir para o céu, não para vir para cá, ela precisa de fortalecer a estrutura dela. Na verdade é essa a oração, eu vou interceder, porque ela não sabe nem o que está falando. Então ele vai lá e conserta a oração. Isso é o quê? Ele está intercedendo. Ele intercede. Versículo 27, irmãos, o que está escrito aí? De novo, irmãos, todos juntos. E aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então veja, irmãos, essa função é do Espírito Santo, não é nossa, não é minha. Uma pessoa, ela pode chegar para mim e dizer assim, eu quero Deus, eu quero Jesus, eu quero o Pai, o Filho, o Espírito Santo, eu quero servir a Deus, eu quero fazer parte da igreja, quero amar os irmãos, quero me arrepender dos pecados. Não, irmão, o que a pessoa falar, eu digo amém, eu creio. Não é minha função duvidar, não. Se a pessoa chegar em mim e falar, eu falo, amém, eu creio. Aí semana que vem peca tudo de novo, e na outra semana, amém, eu creio. Não é minha função julgar. Mas existe alguém que examina os corações. E a palavra está dizendo que quando ele examina, ele vai com a lupa. O Espírito Santo, ele vai lá com uma lupa, ele começa a examinar o coração. É verdade ou não é verdade o que a pessoa está dizendo? É real ou é uma mentira? Que a pessoa quer ficar livre dos pecados, das suas iniquidades, dos seus erros, das suas mazelas, da sua condenação. Ele vai lá e examina. E quando ele encontra uma verdade, ele intercede pela pessoa. Ele só intercede, irmãos, quando ele examina, ele encontra a verdade no coração da pessoa. Lembra daquela passagem, quando Jesus, ele senta para observar as pessoas que estavam ofertando, e aí, eles estavam ofertando num negócio chamado gasofilaço, nome feio, né, irmão? Mas esse é o nome que se dá, aquela caixinha ali, é o nosso gasofilaço. E aí, a palavra diz que muitas pessoas davam grandes quantidades de riqueza lá no templo. E aí Jesus observou uma senhora viúva que entregou 2 moedinhas. Quem é que reparou nessas 2 moedinhas dela? Quem reparou? E na riqueza, quem é que reparou? Os homens. Mas Deus é que examina os. E aí Jesus falou, esta mulher entregou tudo que tinha. É ela que Deus está olhando.
Então a gente não sabe, a gente não consegue enxergar muita coisa, mas o Espírito ele intercede. Por quê? Porque ele examina o coração. Então a diferença, irmãos, nós para do mundo, é o Espírito dentro de nós trabalhando, e não só trabalhando, examinando e procurando a verdade dentro de nós. E por que isso, irmãos? Ele precisa trabalhar dentro de nós, interceder dentro de nós, arrancar o que não presta dentro de nós, porque a gente precisa dar fruto. E dar fruto é fazer com que a obra de Deus apareça em nós. Ele começou a boa obra. Para quê? Para que quando uma pessoa olhar para você na rua, possa enxergar o Pai. Quando uma pessoa olhar para você, possa enxergar o caráter de Jesus. Possa encontrar o jeito de Jesus. Então, não basta estarmos na igreja, porque estar na igreja é um passo de muitos que temos que dar. Quantas vezes vocês já viram crentes que roubaram, que mataram, crentes linguarudos, fofoqueiros, mexeriqueiros, briguentos, avarentos? Aí a pessoa olha para aquela pessoa e diz assim: o Deus dessa pessoa é avarento, o Deus dessa pessoa é assim, é assado, porque ela está pregando e expressando a imagem errada. Então, quando Jesus fala assim: estou há tanto tempo convosco, não me tendes conhecido, vede que o Pai está em mim e eu no Pai, vede ao menos por causa das mesmas obras. Então as obras contam muito. Contam muito. Então às vezes nós temos muitas fraquezas mesmo. Mas se nós formos sinceros, humildes, porque às vezes a pessoa ela pode ser fraca. Ela pode ser uma pessoa que está se ajustando, mas ela diz assim: não, realmente eu preciso melhorar muita coisa. Eu estou na igreja, eu estou servindo a Deus, mas eu preciso melhorar ainda muita coisa. Olha, eu já venci isso, aquilo, outro, aqui ainda não sou exemplo, mas com fé em Deus eu vou ser ajudado. Pronto, é disso que Deus precisa. Não adianta uma pessoa ter a aparência de piedade e negando a eficácia da piedade. A aparência de servir a Deus, a aparência de que serve a Jesus, quando na verdade as obras negam totalmente. Então, existe uma coisa, irmãos, que nós precisamos entender: o Espírito Santo ele precisa trabalhar dentro de nós, ou seja, ele precisa corrigir a nossa vida. Entendamos uma coisa, irmãos: quando a gente chega em Jesus, a gente chega com muitos defeitos, pecados, iniquidades, mesmo na igreja, e Deus precisa trabalhar dentro de nós. Só que para isso, irmãos, tem um texto lá em Salmos 19, deixa eu ver se é 19, acho que é isso mesmo, faz tempo que eu não leio esse versículo aqui. Bem interessante, irmãos. É isso mesmo. Salmo 19. Todos acharam? Salmo 19, versículo 12, diz assim: quem pode entender os próprios erros? Expurga-me, mostra-me, tu, dos que me são ocultos. Todos juntos, irmãos, como é que diz aí? Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me, tu, dos que me são ocultos. Então, aqui está dizendo, tem gente que não consegue nem entender os seus erros. Eu já vi isso aí acontecer demais. Você chega a pessoa e fala assim: irmão, não fale assim. Irmã, toma cuidado. Vigia. Você não está orando, então vê se vigia pelo menos. Porque tem gente que não ora, né? Vê se vigia pelo menos. Vigia. Então, tem gente que não consegue entender nem os seus erros. Uma vez, há alguns anos, eu estava trabalhando numa empresa de construção, e aí chegou
eu estava no recebimento de mercadoria, aí chegou um crente, que eu já conhecia ele. Ele chegou feliz da vida, dizendo que havia dado uns tapa num fulano, que veio falar besteira para ele, ele deu uns tapa. E aí ele chegou lá empolgadíssimo, falando para mim, porque está escrito, olho por olho, dente por dente. Eu falei, então, posso ser sincero? E o cara estava bravo, né? Brabo e feliz. Eu falei, você está errado. E ele aceitou? Não. Por que ele não aceitou? Porque ele não entendia nem o seu próprio erro. Então, quando uma pessoa não entende o seu próprio erro, como é que você convence a pessoa do erro dela? Do pecado dela? Da iniquidade dela? E por que isso acontece? Então, quando ele diz, quem pode entender os seus próprios erros? Então, o Espírito Santo, ele quer trabalhar dentro de nós para mostrar o nosso erro. Para quê? Para condenar? Não, nós acabamos de ler que o Espírito Santo intercede por nossas fraquezas. Mas, ao mesmo tempo, a palavra diz que ele vai examinar o coração do ser humano. Ele começa a examinar, vasculhar, ele quer ver se há sinceridade dentro de nós. E aí a palavra diz, de novo, 12, quem pode entender os seus próprios erros? Expurga-me tudo os que me são ocultos. Mas olha o versículo 13, irmãos. Também da soberba, guarda o teu servo. Para quê? Para que não se assenhorie de... Então ele está dizendo o quê? Olha, me livra da soberba, para que a soberba não se... O que está escrito aí? Não, o quê? O que é assenhorir? Se tornar senhor. Não permita que a soberba se torne senhor da minha vida. Por quê? Não adianta, irmãos, Deus mostrar o meu erro. Não adianta Deus revelar, mostrar que eu estou errando, que eu estou pecando, que eu estou falhando. Não adianta, se a soberba for o meu senhor, se a soberba tomar conta do meu ser. Porque se a soberba tomar conta da minha vida, do meu ser, eu não me sujeito, eu não abaixo a cabeça, eu não reconheço, ou pior, eu reconheço, mas continuo soberbo. Por quê? Versículo 13, também da soberba guarda o teu servo, para que ela não se torne senhor de mim. Se eu não for possuído pela soberba, que ele está dizendo, se eu não for dominado pela soberba, então, continua, irmãos, então, Davi lá, irmãos, 1000 anos antes de Cristo, entendeu essa realidade, que se ele fosse sincero, se a soberba não tomasse conta do coração dele, ele ia ficar o quê? Limpo. Então, qual é o problema do ser humano? A soberba. A soberba toma conta do coração do ser humano e impede de reconhecer o seu erro, impede de ser ajudado pelo Espírito Santo, que examina os corações, intercede, porque ele examina, e quando ele examina, e ele vê, o que está dizendo aqui na palavra, ó, quando ele examina o coração, e ele vê sinceridade, então ele fica limpo. Quando que ele fica limpo? Ele fica limpo quando ele encontra sinceridade no coração, ele não oculta nada diante de Deus, ele reconhece a sua transgressão, ele não chega diante de Deus e diz assim, todo mundo faz, eu faço também, não estou nem aí, eu vou empurrando com a barriga do jeito que dá, eu faço mesmo, não estou nem aí, sou dono do meu nariz, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou viver assim. Por que isso acontece? A natureza humana, ela é exatamente assim. E a palavra vai dizer, irmãos, vamos lá por causa do horário, esse horário está certo, irmão? Não pode estar. Hebreus capítulo 12, Novo Testamento. Então, irmãos, nós temos que entender o seguinte, irmãos, o Pai precisa ser conhecido, amém?
Só que para o Pai ser conhecido, irmãos, a gente precisa ter a mesma imagem de quem? Nós lemos em Romanos capítulo 8, versículo 28, 29, 27, né? O que dantes conheceu, também os predestinou para seres conformes à imagem do seu Filho. Se eu tiver a imagem do Filho, eu também vou expressar a imagem do Pai, porque o Filho revela o Pai. Quando um cristão ele é mal convertido, quando o cristão ele não consegue se entregar a Deus, ele não vai expressar Jesus, ele vai expressar o diabo ainda. E aí é um problema seríssimo. Por quê? Porque a soberba impede essa purificação. Lembra lá em João capítulo 13, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos? Em João 15, versículo 3, ele diz assim, ó, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra limpa o ser humano. É por isso a sua luta e a minha luta de ler a palavra. É por isso a minha luta e a sua luta de ouvir as pregações. Eu não gosto de ouvir a pregação, eu gosto de ouvir ao vivo. Isso é um engano. Porque a palavra, ela é viva e eficaz. E mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Então, irmãos, a palavra, como foi pregado ontem, buscar as coisas que são de cima. Então, irmãos, nós temos que prestar atenção pelo seguinte: eu preciso revelar o Pai, porque Jesus já fez isso. Agora sou eu que preciso revelar quem é o Pai, através das obras. Porque a fé sem obras é uma fé morta. Então eu preciso revelar quem é o Pai. Só que tem um problema. Eu tenho a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu quero ser assim, eu gosto de ser assim, eu quero ser assim. Então, nós precisamos mudar em todas as áreas da nossa vida. Como marido, eu preciso melhorar. Como esposa, precisa melhorar. Sexta-feira, completei 16 anos de casado. Você acha que eu não preciso melhorar, não? E muito. O que é 16 anos? Quem tem mais de 40 anos de casado aí? Só uma. Casado. Mais de 30. Aumentou o número. Mais de 20. Dá para aprender ou não dá para aprender muita coisa? Dá. A gente precisa aprender muita coisa. Quem tem 1 ano de casado? Irmãos, a gente precisa melhorar a cada dia. Sabe por quê? Você está no casamento, aí passa-se 10... Tem gente que vive 15 anos de casado, parece que viveu 50 anos de casado, de tanta confusão que tem. Você fala, meu Deus, tem muita... Veja, irmãos, se eu viver com a minha esposa 50 anos de casado, que é boda de ouro, né? Daqui a 3 anos eu não posso murchar, porque corre o risco de ficar o quê? O casal? Murcho. Então toda hora tem que ser o quê? Aperfeiçoado. Senão cai na rotina, na mesmice. Daqui a pouco está lá, 2 irmãos. Daqui a pouco de manhã, paz do Senhor Jesus, irmão. Não, da paz nunca é demais, lógico, mas os irmãos entenderam o que eu quis dizer. Ou seja, eu preciso ser aperfeiçoado. Cada dia mais. Só que é só no casamento? Não, irmão. O meu jeito de falar, o meu jeito de tratar. Se chega um pecador na igreja, como é que eu trato ele? O que Jesus fez? Então, a lista é enorme. Cada um sabe dos seus defeitos. Cada um de nós sabemos onde é que temos que melhorar. E isso, irmãos, é o que Deus quer de nós. Porque se eu não melhorar como pessoa, como gente, como cidadão da cidade, se eu não melhorar como cristão, eu não vou revelar quem é o Pai.
Então, quando eu assumi ser filho de Deus, eu assumi um compromisso de revelar quem é o Pai. A palavra diz em Atos 10, 34 em diante, que Jesus, ele foi ungido com o Espírito Santo, e poder e virtude, o qual andou fazendo o bem, e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, nós temos no nosso caminhar, irmãos, nós temos que praticar muitas coisas, mas o problema, qual que é o problema, irmãos? É a soberba do nosso coração, ela não permite. Então a gente tem que orar todos os dias: Senhor, me livra da soberba do coração. A soberba impede da gente perdoar, de pedir perdão, a soberba impede a gente de orar, a soberba impede a gente de ler a palavra, a soberba impede de sermos humildes, de reconhecer nossas fraquezas. A gente está diante de Deus santo, puro, imaculado, a gente acha que não precisa pedir perdão a Deus para nada, de nada. Então isso é a soberba dentro do coração, que impede a gente de reconhecer as nossas transgressões, e dizer quando somos pecadores. Então, quando Jesus, ele olha para os discípulos em João capítulo 13, diz para eles o quê? Para Pedro: Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Porque Pedro falou o quê? Nunca me lavarás. Então Jesus falou o quê? A soberba está aí dentro. Se eu não te lavar, Pedro, você não tem parte comigo. Por quê? Porque Pedro não queria ser tratado, lavado por Jesus. Então Jesus é aquele que quer nos lavar. Se a gente não permite ser lavado, é porque a soberba se instalou dentro de nós. O coração lhe endurece. Então, irmãos, aqui em Hebreus 12, versículo 5 diz assim, ó: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezeis a correção do Senhor, nem desmaieis quando for por eles repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Todos juntos, irmãos, versículo 8. De novo, versículo 8. Então a gente quer ser o quê? Filho. Mas quem não permite ser corrigido por Deus, ele se torna um bastardo. Deus não vai brigar com a pessoa. Deus não vai insistir com a pessoa. A pessoa vai se tornar uma pessoa bastarda. O que é uma pessoa bastarda? O que significa isso? Hã? Bastardo é que ele não tem pai. Por que que um cristão, ele deixa de ser filho de Deus? Porque ele não aceita ser? Não aceita ser? Não aceita ser? Corrigido. Então Deus corrige por quê, irmãos? Porque precisa corrigir o nosso caráter. Ele precisa corrigir o nosso jeito de pensar. Ele precisa corrigir o nosso jeito de falar, o nosso jeito de tratar, o nosso jeito de orar, o nosso jeito de ler a palavra. Ele precisa corrigir. Então existe uma proposta na mesa. Você aceita a correção? Sim, eu aceito. Então, a partir desse momento você vai ser o quê? Disciplinado. O que é disciplinado? É deixar no cantinho, com um chapéuzinho na cabeça, no cantinho da parede? Não. Disciplinado, irmãos, é a mesma palavra para discipulado. João 8,31 diz o quê? Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus? A palavra discípulo e disciplina é a mesma coisa. É a mesma palavra.
Então, entendamos uma coisa, irmãos, eu e você precisamos de ser disciplinados, todos os dias. Todo dia eu tenho que ser disciplinado, tem que haver uma disciplina, não como regime militar, é disciplina de caráter. Que tipo de caráter? Eu tenho que ser semelhante a Jesus. Então, cada um de nós vem desse mundo com muitos defeitos, esses defeitos precisam ser tratados pela palavra. A palavra, irmãos, vai nos corrigir. Por isso que eu preciso ter comunhão com a palavra. Eu preciso ler a palavra, conhecer a palavra, porque é nela que está o quê? A correção de Deus, o caráter de Deus está nela. Então Jesus, ele revela quem é o Pai. Hoje nós somos filhos, eu tenho que revelar quem é o Pai. Só que para eu revelar o Pai, eu tenho que ter a mesma imagem de Jesus. O que Dantes conheceu também predestinou para serem. Quer dizer que não é, para serem, conforme a imagem, seu filho. Então, irmãos, é uma luta para nós sermos a imagem de Jesus. Amém? Então, quando eu e você estamos falando, nós estamos expressando que tipo de imagem? Quando eu e você estamos assistindo televisão, estamos no celular, nós estamos expressando o quê? Tudo que você faz traz uma expressão, revela alguma coisa. Então o cristão, ele precisa ter na sua mente o seguinte: o que eu faço, o que eu falo, a minha forma vai expressar alguma coisa. Eu não estou falando, porque tem essa, né, irmão? Mas, bem, nem vou entrar nesse assunto, porque não vai dar, né, irmãos? Porque às vezes a pessoa pode pensar, então não posso fazer nada. Não é isso que eu estou dizendo, né, irmãos? Não é isso. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que nesses últimos tempos, né, nessa época, nessa era em que vivemos, uma das coisas mais difíceis para um cristão é ser corrigido. É muito difícil. O cristão tem muita dificuldade de aprender, de ser disciplinado, de ser corrigido. Tem demais, irmão. Quando eu tenho oportunidade de corrigir uma pessoa, eu vou lá, converso numa boa, falo. E se eu ver que a pessoa não quer ouvir, eu deixo ela à vontade. Fica à vontade. Porque a pessoa vai para o céu se quiser, e vai para o inferno também se ela quiser. Não é problema meu. Problema é de cada pessoa. Não é, irmãos? O apóstolo Paulo disse assim, olha, eu estou limpo do sangue de todos. Ele fala para os irmãos de Efésios. Porque nunca vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Então, o que é anunciar o conselho de Deus? É você pregar a palavra. Eu não posso pegar a palavra e não posso colocar na goela de ninguém. Eu não posso pegar a palavra e forçar, falar assim, olha, agora você vai... Não, jamais. Não funciona assim. Toda pessoa que se converte por medo, uma hora o medo passa. E aí a pessoa volta a praticar as mesmas ou piores obras. A pessoa ela tem que ser convencida por Deus. Então veja, irmãos, nós precisamos entender que eu preciso expressar a Jesus pelas obras. Só que para isso acontecer, eu tenho que ter a imagem de Jesus. Só que quando eu chego em Jesus, eu tenho a imagem do diabo. E eu preciso que isso mude. Como é que isso vai mudar? O Espírito, ele vai lá, sonda, e ele começa a procurar sinceridade. Quando ele acha, então ele começa a trabalhar e limpar a nossa vida. Se isso não acontece, irmãos, a gente nunca vai revelar quem é um Deus verdadeiro. Jamais. Então, quando a palavra diz aqui, irmãos, se eu tiver sem disciplina, isso é uma tragédia. Essa cobrança que a palavra fala, é uma cobrança que você tem que ter, que eu tenho que ter na minha vida. A palavra diz lá em 1 Coríntios 11, que se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados com o mundo. Eu não preciso ficar, mano, na rede social vendo o que os outros postam. Eu jamais vou fazer isso aí, mano. Eu acho ridículo isso aí. Ridículo.
Tinha um irmão que ele fazia isso aí. Ele falava assim, não, eu vou ter rede social para ver o que os outros fazem. Eu falei, não conta comigo não, mano. Que isso aí eu tenho mais o que fazer, isso é ridículo. Mas ele continuou fazendo isso aí. Eu não sou fiscal do reino de Deus, né? Eu sou fiscal. Eu estou aqui só para olhar o que vocês estão fazendo. Jamais, mano. Eu estou aqui para pregar o evangelho. Se tiver que corrigir, corrige, exortar, exorta, não tem problema com isso daí. O que eu quero dizer é o seguinte, irmãos, é que nós temos que tomar as nossas responsabilidades. Um pai de família, ele não sai de manhã para trabalhar, para trazer o pão, é uma responsabilidade. Uma mãe não cuida dos filhos. Se uma mãe não sabe cuidar dos filhos e é cobrada, é porque ela não está fazendo com responsabilidade. Se um pai não consegue cuidar do seu próprio filho, quer dizer, que responsabilidade ele tem? Então nós temos as responsabilidades e nós devemos cobrar a nós mesmos, como cristão. A mensagem do evangelho, ela vem para quê? Para despertar em nós um discernimento, uma clareza, um entendimento, para dizer, olha, realmente eu preciso melhorar aqui. Eu preciso fundamentar mais a minha vida no evangelho aqui. Não, eu vou me cobrar. Eu mesmo vou melhorar isso aí. Espírito Santo, agora eu, Senhor, me ajuda aqui. Me ajuda aqui, eu preciso melhorar nisso aqui. Eu sei que o Senhor não me condena. Está escrito lá, eu ouvi a pregação domingo, o Senhor não me condena. O Senhor só quer ver em mim um coração sincero. Então está aqui, Senhor Jesus, o meu coração aqui sincero. Senhor Jesus, eu ainda sou um pecador e eu pratico isso de errado. Senhor, eu não tenho forças, Senhor, eu não consigo. Senhor, me ajuda. Pronto. Você não foi soberbo, você não foi arrogante, você foi humilde diante de Deus. E a palavra diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo Ele vos exalta. Com Deus não tem tempo ruim, irmãos. O tempo ruim está dentro do coração do ser humano. Então as pessoas têm dificuldade da correção. Você fala, irmão, vai por aqui. A pessoa não vai. Faça isso. Não faz. Medita nessa palavra. Já leu esse versículo? Ah, não deu tempo de ler ainda. Rapaz, falei, já foi. Eu já penso, já foi. Já era. Já creu que pode ser assim. Então, irmãos, quinta-feira mesmo, eu falei que ia falar algumas quintas, enquanto o cooperador Cláudio voltar a pregar dia de quinta, vou falar sobre Apocalipse. Mas eu não quero falar de Apocalipse, tal data Jesus vai voltar. Não, isso é baboseira. Né, irmão? Todas as pessoas que falaram isso, todas quebraram a cara. E todas vão continuar quebrando a cara. Por quê? Porque isso não existe. Mas eu quero falar sobre os sinais. Os sinais estão tão claros hoje em dia, irmão. Mas olha, o que Paulo, pelo Espírito Santo, escreveu, está acontecendo demais. São grandes sinais que têm acontecido no mundo, mas principalmente dentro da igreja, no mundo todo. O que acontece nas igrejas do mundo, a igreja, é porque a igreja não é aqui, mano, na rua, esqueci o nome da rua, o nome da rua? Luiz Evílio, que número? Isso, ó. Vocês sabiam que número que é aqui? Irmão, tem que decorar. Né, irmão? A gente não exercita mais, tudo é no Waze, né? No Waze, tudo é no celular. Alguém sabe aqui 10 números de telefone? Alguém sabe aqui 5 números de telefone? Alguém sabe aqui 2 números de telefone? Irmão, vocês vigiam. Alguém sabe o seu número de telefone? Não sabe? Mas antes do celular a gente tinha muita coisa na memória, não tinha? Por quê? Para de exercitar. Logo, se esquece. Então, irmãos, vocês desviaram do assunto, que eu não lembro o que eu estava falando mais. Apocalipse. Então, irmão, eu quero falar sobre os sinais.
Irmãos, são muitos sinais, mas são muitos sinais mesmo. Então, eu queria que os irmãos acompanhassem e entendessem. Quinta-feira mesmo eu queria falar sobre o seguinte: o livro de Apocalipse mesmo parece um filme de terror. Se você ler, parece um filme de terror, né? Alguém aqui já teve medo de Apocalipse? De ler? Falou, misericórdia, aquilo ali, né? Só que, irmão, o dia do juízo, a terra vai ser o quê? Destruída. Quem é que mora na terra? Os homens, né? Quando isso acontecer, a gente já vai estar o quê, irmão? A gente vai estar seguro com Cristo, não é? Então a gente tem que entender, a gente tem que ter maturidade, irmãos, para entender que o tempo da graça é hoje. As pessoas não querem aproveitar o tempo da graça, e isso acontece nas igrejas. Apostasia acontece nas igrejas. 2 Timóteo 3, os últimos tempos, é na igreja. Então tem tanta coisa acontecendo na igreja. Jesus falou, olha, lembra do tempo de Noé, lembra lá do tempo lá de Ló, vai acontecer de novo, e está acontecendo, escancaradamente, coisas que nunca, a igreja tem 2000 anos, nunca aconteceram coisas como está acontecendo agora, escancaradamente. Então isso, irmão, são sinais grandiosos, de que está chegando bem perto, bem perto. Então, isso é para despertar as pessoas, mas as pessoas, irmãos, também, nos últimos tempos, estarão com seus corações duros, e não vão conseguir se acertar diante de Deus. Por quê? Porque o coração se torna duro. Então, irmãos, se você e eu temos a chance de ser salvos, a gente tem que aproveitar essa chance. Essa porta aqui, ó, desse salão, está aberta, né? Passa um monte de gente aí, ó. Coloca o Deus do ouro e da prata ali para você ver. Campanha do Deus do ouro e da prata. Saia daqui milionário. Deposite 100 e Deus vai te dar 100 vezes mais. Porque é o Deus que as pessoas querem hoje. Porque é o Deus que as pessoas enxergam hoje. Então, irmãos, nos últimos tempos serão tempos difíceis e trabalhosos. Muito difícil. Muito difícil. Enfim, irmãos, mas sobre isso aí nós falamos na quinta-feira. Vamos terminar aqui, irmãos. Versículo 9 diz assim, ó: além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nos reverenciamos, e não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Olha o que ele está dizendo, uma pergunta. O pai e a mãe falavam, o que a gente fazia? Sim, senhor, sim, senhor. Pelo menos antes, né? Porque hoje você não pode falar nada. Mas os pais tinham grande reverência. Versículo 10, irmãos, todos juntos. Pronto, Deus quer que sejamos participantes do quê? Sua santidade. Deus quer que eu e você sejamos mais como Jesus? Santos no quê? Em tudo. No jeito de pensar, falar e agir. Ter a imagem e semelhança de Jesus é para sermos participantes da sua santidade. Versículo 11, irmãos, todos juntos. Pronto, toda correção não parece ser? Pronto. Quando a pessoa é corrigida, ela não gosta. Não adianta você me dizer que você gosta. Ninguém gosta, irmão. Se você falar assim, me corrige porque eu gosto. Você gosta até a página 2. Porque quando a gente vai mais profundamente, aí a soberba se levanta. Não é bem assim. Não é desse jeito, não.
E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de alegria, senão de tristeza. Mas depois, só depois, produz o quê? Um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então a correção vem, você exercita a correção e você produz um fruto. Quando a pessoa é corrigida e despreza a correção, ela não exercita aquilo que foi falado. Então ela não consegue produzir fruto. Então existe aqueles que exercitam a correção e aprendem e se tornam discípulos e crescem, e tem aqueles que desprezam a correção. Acha que é uma coisa que pode ser desprezada. Aí não aprende, não produz nenhum fruto de justiça. Automaticamente não tem a imagem nem a semelhança de Jesus. Automaticamente não tem a imagem do Pai. Automaticamente não produz frutos que exaltam a Deus. Amém, irmãos? Então, resumidamente, tudo que nós falamos é o seguinte: viemos de um mundo pecador, cheio de erros, de faltas, de falhas. Precisamos ter a imagem de Jesus. Para isso temos que ser corrigidos, disciplinados. Quando somos corrigidos, disciplinados e aceitamos, significa que nós possamos a produzir frutos. Se eu não aceito a correção, não produzo fruto, continuo na mesma. E aí vamos ver o que vai dar no final. Mas eu não quero ver o que vai dar no final, porque eu tenho oportunidade de ser corrigido hoje. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus?